dia, galera da Escola de França. Mais uma vez eu estou aqui, para que a gente possa ter a nossa devolutiva, no caso agora de o Impulsiona a Língua Portuguesa, que nós tivemos aí algumas aulas, já 4 ou 5 aulas, e aí nós tivemos apenas aquela devolutiva no formato de, de entrega de gabaritos, de dizer qual que é a alternativa correta, enfim, que eu fazia no mural. Mas daí, como eu prometi no plano para vocês, para a última atividade de Impulsiona a Língua Portuguesa, eu faria a devolutiva questão por questão, como geralmente é feita no estudo presencial, na escola. Então é isso. Nosso estudo de hoje é esse, para isso que eu preparei esta videoaula de hoje, tá certo? Antes de a gente adentrar aqui as questões em si, como sempre, a gente vai aqui abordar os objetivos, as competências e habilidades que serão aqui por nós desenvolvidas, no sentido de que a gente possa dar maior credibilidade, dar valor àquilo que a gente estudou e entender o que é que a gente aprendeu com tudo isso, até o momento, dentro desta atividade. Então, vamos lá. Vamos aí ao objetivo de número 1. Sim, lembrar aqui, como sempre eu fiz e faço, que a gente não pode deixar de perder o foco aí, do nosso estudo, focado aí na nossa meta, que é 335 pontos na escala de proficiência do SPAES, para as turmas de terceiros anos 2020. Então eu trago aqui aquele slidezinho em que a gente já retoma a ideia do 335, para que isso de alguma forma fique fixado na nossa mente e que a gente tenha aí mais uma maneira, mais um sentido de dizer que estamos trabalhando com foco na aprendizagem. Então vamos agora ao objetivo de número 1, descritor 16. O nosso objetivo 1, descritor 16, como vocês viram na atividade, a gente trabalhou com 4 questões, então abordando 4 descritores. Os descritores 16, o descritor 17, o descritor 21 e o 23. Então a gente vai aqui abordar os 4. Primeiro a gente vai fazer a leitura dos 4 descritores, portanto, os objetivos, as habilidades que foram aí desenvolvidas, e durante o decorrer da nossa devolutiva, a gente vai percebendo essas habilidades dentro da atividade, dentro das questões em si. Então, a leitura didática aí de cada um desses descritores, portanto, competências de aprendizagem. Aí, claro, pontuadas, de dentro da matriz de referência do SPAES, Língua Portuguesa para os terceiros anos. Então, o que diz o D16? Estabelecer relação entre tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Então, o que é isso? Como todos sabemos, sobretudo aqueles do terceiro ano, o texto argumentativo, dissertativo, argumentativo, ele está envolto a uma opinião maior, que é a opinião do autor, a tese dele, aquilo que ele defende. E para que ele possa defender com maestria a sua tese, ele precisa se munir de bons argumentos, de argumentos sólidos, de argumentos que possam dar sustento à ideia central do texto. Então, o D16 trata disso, de estabelecer uma relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las. O autor de um texto pode, por exemplo, apontar 2 ou 3 argumentos para sustentar a sua tese. Mas aí é claro que a gente vai entender que entre esses 2 ou 3 argumentos existirá um deles que é aquele que mais representa a tese, é aquele em que a tese está bem mais centralizada. Então a gente vai aí trabalhar com o D16. Próximo, objetivo 2, D17. O descritor 17, muito importante, também está
aí concorrendo no texto dissertativo argumentativo, aliás, em todos os gêneros, em todos os textos, né? Porque ele trata da coesão. E aí, o D17, a gente vai aqui fazer a leitura e também puxar aqui, né, um pouco de teoria, de repensar direitinho o que é mesmo essa coesão, né? E aí a gente vai fazer uso aqui do posicionamento de especialistas como Ingedor Koch, Vilaça Koch, e do linguista Luiz Antônio Marcucci. Então vamos lá. Descritor 17 da matriz de referência de língua portuguesa do SPAES. O que ele diz para a gente? Reconhecer o sentido. Reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas. Relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções, advérbios, pronomes, preposições, etc. Então, vamos ver como que se dá isso dentro de uma questão daqui a pouco, mas aí antes a gente vai retomar um pouco o conceito de coesão, porque sabemos que o D17, assim como o D14, tem muito a ver com coesão. E aí, para os meninos de terceiro ano, não podemos jamais esquecer que, ao passo que nós estamos aqui trabalhando o Impulsiona a Língua Portuguesa com foco no SAEB, com foco no SPAES, nós estamos também nos preparando melhor para a nossa escrita da nossa redação. Né? Então, vamos aí conceituar um pouco o que seria esse elemento coesão, né, que é tão falado, que é tão discutido, ao lado de outro termo também muito conhecido, que é coerência. Né? Então vamos ver o que é que os especialistas nos dizem a respeito disso. A estudiosa, linguista, autora Ingedor Vilaça Koch, que escreveu aí esse livro, A Coesão Textual, ela aponta que a coesão é um conceito semântico que se refere às relações de sentido existentes no interior do texto. É aquilo que faz com que um texto seja texto. É aquilo que define o porquê de um aglomerado de palavras se tornar texto. Né? Ou seja, naquela superfície das palavras existe aí uma tessitura, existem aí umas relações que fazem com que aquelas palavras estejam ali unidas, no sentido de que elas estão ali, naquela ordem, naquela estrutura sintática, e além disso, elas mantêm umas com as outras algumas relações. Relações de natureza adverbial, relações de natureza prepositiva, um pronome que reitera uma outra palavra, enfim. Todo o parágrafo está envolto a uma ideia de coesão, ou seja, a costura do texto, aquilo que está na superfície do texto, as relaçõezinhas que acontecem entre as palavras dentro daquilo que está escrito no texto. Coerência, nós sabemos, é aquilo que se dá além da superfície do texto. A coerência tem um sentido mais abstrato, né, e não concreto, porque a coerência tem a ver com as ideias, né, com a colocação de ideias que, quando retomadas ou quando preparam novas ideias que estão por vir, acabam aí dizendo se a gente é coerente ou não é coerente com aquilo que a gente disse. Né? Muito bem. Então, coesão textual é esse conceito semântico que Ingedor Vilaça Koch traz para a gente, que tem a ver muito com o estudo das relações das palavras dentro do texto. Portanto, superfície do texto. Conjunções, advérbios, preposições, pronomes, né? Como vocês podem ver aí no balãozinho que eu acabo de inserir no nosso vídeo. Adiante, vamos lá. Ainda fazendo uso dos conceitos de Ingedor Vilaça Koch, nossa autora aqui ao lado esquerdo do vídeo, e fazendo uso também do pensamento do linguista Luiz Antônio Marcucci, ao lado direito do vídeo, a gente pode aí também acrescentar a ideia de que a coesão organiza-se através de dois mecanismos. A coesão referencial, aquela que ocorre através de elementos linguísticos, os quais estabelecem uma relação entre a superfície do texto e o universo textual. A outra dimensão é a coesão sequencial,
que é marcada por uma sequenciação ou estabelece elos entre as partes do texto. Aí, no caso da coesão sequencial, é aquela que está mais relacionada a os elementos, vamos dizer assim, catafóricos, né? Aqueles que estão ainda por vir, né? Que não foram ditos. Então, vamos lá. Retomando os dois conceitos aí, de coesão referencial e coesão sequencial. O exemplo acima ilustra os dois conceitos, né? O acima e o abaixo aí. Vamos lá. A cantora fugiu do fã, correndo para o camarim. Lá, ela ficou quietinha, escondida dele. Como vocês podem ver, os elementos cantora, fã e camarim estão escritos aí cada um numa cor. Cantora em vermelho, fã em laranja, camarim em verde. Né? Então vamos lá, a primeira ideia, a primeira frase. Né? A cantora fugiu do fã correndo para o camarim. Ponto. Essa é a primeira ideia. Segunda ideia, lá ela ficou quietinha, escondida dele. Percebamos aí que o advérbio lá, que está aí grafado, né, escrito, digitado em verde, retoma a palavra camarim, que também está em verde. Porque camarim é o lugar onde ela se escondeu. Portanto, esse lá, que sugere a ideia de espaço, né, a unidade de lugar, retoma o elemento camarim. Ela ficou quietinha. Quem é ela? Esse pronome pessoal, né? Ela. Está escrito aí em vermelho. Retoma quem? Esse ela. Retoma fã? Não. Retoma a cantora, né? Que também está grafada aí em vermelho. Então, o pronome pessoal, do caso reto. Ela retoma a palavra cantora que foi dita lá no início da frase. Portanto, o sujeito da frase. Né? E ficou escondida dele. Ele quem? Quem é esse ele? Ele, escrito aí em laranja, é o fã de quem a cantora se escondia. Portanto, vejamos aí que as palavras lá, ela e ele, né, na contração prepositiva dele, né, nós sabemos que esse dele é de mais ele. Então, essas expressões lá, ela e dele retomam elementos que já foram ditos antes. Portanto, nós temos aí uma relação anafórica, né, entre as ideias aí do nosso texto. Né? Relações anafóricas e o exemplo abaixo ilustrará uma relação catafórica, aquela que diz respeito a falar de algo que ainda será dito. Né? Vamos ao exemplo 2, abaixo no mesmo quadradinho aí. Nunca vi um ponta-direita mais habilidoso que ele, o Mané Garrincha. Quem é esse ele? Esse ele tão habilidoso, esse ponta-direita, jogador de futebol tão habilidoso, quem é esse ele? Esse ele é alguém de quem já se falou antes? Não. Esse ele trata-se de alguém de quem se ainda vai falar, que é o Mané Garrincha. Por isso que a frase está tão bem escrita como foi assim. Né? Nunca vi um ponta-direita mais habilidoso que ele. Ele quem? Vírgula, o Mané Garrincha. Portanto, aí, o Mané Garrincha é um termo coesivo que retoma a palavra ele, mas no sentido de que ela ainda será dita. Ela não foi dita antes, ela foi dita depois da palavra originada. Né? Então, o que é isso? Relação catafórica, relação anafórica e relação catafórica. Tem a ver exatamente com os elementos que estão dentro da superfície do texto, né? E que estão aí se correlacionando. Alguns retomando palavras que foram ditas antes. Outros, os catafóricos, fazendo menção a algo que ainda será dito. Pois bem, então, concluída aí a dimensão da coesão referencial, passamos agora à dimensão da coesão sequencial. Vejamos o exemplo. Chico Buarque de Holanda é um dos compositores e escritores brasileiros que mais representam a arte e a literatura contemporâneas.
merece, vírgula, pois, vírgula, o Prêmio Camões de Literatura 2019. Esta frase não está aí ao acaso, todos sabemos, todos que temos acesso à informação, à grande mídia, sabemos que o artista, cantor, compositor, grande nome da música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda, foi premiado, recebeu, portanto, o Prêmio Camões de Literatura no ano passado, no ano de 2019. Então, o que está em questão aí, além da informação, é a maneira como essa informação foi dita. Vejamos, Chico Buarque de Holanda é um dos compositores e escritores brasileiros que mais representam a arte e a literatura contemporâneas. Repare que aí nós falamos muito positivamente sobre esse artista da música brasileira. Nós o colocamos lá em cima, nós falamos tão positivamente sobre ele, que ele merece alguma coisa. Ele merece, portanto, ele merece, pois, o Prêmio Camões de Literatura. Então, nós temos que perceber aí que este pois, que é a nossa conjunção conclusiva aí, está mantendo a relação entre duas ideias, dando ao texto um mecanismo de sequenciação. Fora dita alguma coisa sobre Chico Buarque de Holanda, e a segunda coisa que vai ser dita sobre ele é que ele merece o Prêmio Camões de Literatura. Então, entre uma coisa que já foi dita e outra coisa que ainda vai ser dita, preparou-se aí um elemento da conclusão. Por que conclusão? Porque se nós falamos tão bem dele, no sentido de que ele é um grande artista, ele merece, portanto, pois, algum prêmio. E o prêmio que o conceberam foi exatamente o Prêmio Camões de Literatura do ano de 2019. Aliás, um dos prêmios que mais valoriza, o poeta, o escritor, o contista, o cantor, o compositor, aquele que trabalha com a literatura. Muito bem? Então nós temos aí uma ligeira retomada sobre o que é coesão, de que um texto não se trata apenas de um aglomerado de palavras ao acaso, não se trata disso, que essas palavras estão em harmonia, elas estão dialogando entre si, e isso é aquilo que se chama de coesão textual. Portanto, tem muito a ver com o descritor 17, que é aquele que a gente acabou de ler. E foi sobre ele que a gente trabalhou a questão, uma das 4 questões aí da nossa aula. Vamos ao objetivo de número 3, descritor 21. O descritor 21 trata dos elementos, dos recursos, dos efeitos de sentidos, dos recursos estilísticos e morfossintáticos. Cabe aqui retomar mais uma vez a ideia do que é morfossintático. Morfo vem de morfologia, daí a análise da palavra isolada de contexto, ou mesmo dentro de um contexto, mas que ela assume ali, daquele contexto específico, um papel, uma classe, uma categoria de palavra. Se ela é adjetivo, se ela é substantivo, pronome, verbo, advérbio. Isso é morfologia, o estudo da palavra. E sintático, porque tem a ver com a estrutura, a maneira como essas palavras estão organizadas dentro da frase. Aí a ideia de sintaxe. Então, nós temos aí recursos morfossintáticos. A ideia da morfologia associada à ideia da sintaxe. Muito bem. Além da morfologia e da sintaxe, outros elementos, outros recursos linguísticos são os estilísticos. E estes, por sua vez, trazem e dão ao texto, a um enunciado, a uma frase, uma possibilidade maior de sentido. Basta que a gente lembre aqui das figuras de linguagem, por exemplo. Com que objetivo o autor de um cartaz, de um anúncio, de uma tirinha, de uma propaganda, de um poema, de uma letra de uma música, com que finalidade alguém emprega ali uma metáfora?
ou uma comparação, ou uma hipérbole, justamente porque se tem o objetivo de provocar no texto um efeito de sentido. Algo que chamará a atenção de quem lê, né, para a informação que lhe é dita. Né? Então, os recursos estilísticos, os recursos morfossintáticos que estão presentes aí, em todos os textos, não estão lá ao acaso. Eles estão lá porque existe uma intencionalidade por parte de quem os escreve. Né? Aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, Cidadezinha Qualquer, por exemplo, nos lembra muito bem o emprego e a escolha de um recurso morfossintático. Quando ele nos diz assim, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um burro vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Quer dizer, percebamos aí que no poema Cidadezinha Qualquer, Drummond está falando exatamente de tantas cidades como aquela Itabira, onde ele viveu, no interior de Minas Gerais, em que as pessoas, na sua monotonia, na sua repetição repetitória da vida, apenas servem para observar a vida alheia. Né? E por isso que ele arremata o poema dizendo, eita vida besta, meu Deus. Né? E que elemento, que recurso morfossintático está presente nesse texto? Se a gente tiver percebido direito, esse texto tem poucos verbos, tem poucas conjunções. Né? E em especial, quando ele diz assim, pomar, amor, cantar. Pomar, substantivo. Amor, substantivo. Cantar. Será se esse cantar é verbo? Parem para pensar um pouco. Pomar, amor, cantar. Esse cantar não é verbo. Esse cantar é um substantivo. É o cantar, é o canto, é a alegria de viver ali, né? Rodeado naquele pomar, próximo à natureza, à simplicidade da vida. Quer dizer, então os recursos que ele utiliza aí, os recursos morfossintáticos, esses três substantivos, linearmente em um só verso, sem o uso de vírgulas, porque ele é um autor modernista e o fez, né, com a sua intenção. Então, isso nos transmite a ideia de que Drummond, ao escrever assim, tem uma intencionalidade para provocar um efeito de sentido. Né? Então, é importante que nós, estudantes de segundos anos, terceiros anos, façamos uso e possamos entender a importância de estudar a morfologia, de estudar a sintaxe, para que a gente possa perceber essas relações dentro do texto, e não para que a gente se torne apenas ou tão somente um ledor de gramáticas. Né? Então vamos adiante. O nosso objetivo de número 4, descritor 23. O descritor 23 é um dos descritores que, assim, eu gosto muito de falar sobre ele, porque tem muito a ver com a maneira como as pessoas se relacionam linguisticamente. A maneira como, o jeito de cada um, a maneira, o dialeto de cada um, de falar, de se expressar. Aquele que mora no Rio Grande do Sul, que mora na Bahia, que mora no Nordeste, que mora em São Paulo, cada um na sua maneira, né? No seu nível linguístico, no seu nível acadêmico, regional, cultural, seja ela qual for a variante linguística, vai identificar ligeiramente a identidade ou os traços linguísticos que compõem a identidade do falante, do enunciador. Portanto, eu gosto muito do D23, por isso. Porque ele nos faz identificar os níveis, olha aí, níveis, padrão e não padrão. A linguagem culta é a linguagem coloquial. Né? A linguagem coloquial que é muito rica de significados, rica de sentidos, rica de expressividade. Né? Então, esses níveis de linguagens e as marcas linguísticas que evidenciam locutor e ou interlocutor. Né? Quando a gente lê um poema do Fernando Pessoa, quando a gente lê um poema do Patativa do Assaré, enfim,
a gente vai entender que aí nós estamos diante de dois grandes poetas. Né? E o que faz do Fernando Pessoa ser um dos maiores escritores do mundo não é só o fato de ele falar e se expressar na norma culta padrão da língua. Né? A maneira como o Patativo do Assaré se expressa também é importante, porque representa a identidade dele, a identidade do povo com quem ele convive. Né? Então, todo esse contexto, esse contexto que coloca o falante, o enunciador, numa situação cotidiana, faz dele a razão do seu discurso. E isso são marcas linguísticas que caracterizam a sua identidade como falante da língua. Né? O grande linguista estudioso contemporâneo Marcos Bynum defende muito esta ideia, né, do estudo das variedades linguísticas e do respeito que a gente tem que dar a elas. Então, o D23 fala muito sobre isso. Vamos adiante. Sim. Agora, adentrando a nossa atividade, a gente vai aqui, vocês, lá no Google Classroom, eu disponibilizei a vocês o vídeo, a música do Caetano Veloso, Você é Linda, né? E aí vocês tinham que assistir ao vídeo, né? Ler o texto que está escrito e responder as duas primeiras questões. Então, como eu já sei que vocês já assistiram ao vídeo, e eu também já assisti, então a gente vai fazer aqui, para efeito de socialização da atividade, apenas a leitura do que está escrito aqui. Então vamos lá. A canção de Caetano Veloso diz assim: Você é linda, título da canção. Fonte de mel, nos olhos de gueixa, cabuqui máscara. Choque entre o azul e o cacho de acácias. Luz das acácias. Você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha para trás. Linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só para dizer. E diz: Você é linda, mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Então, na íntegra, Caetano Veloso canta, né, todas as estrofes, como vocês perceberam no vídeo, e a gente vai agora partir para a questão de número 1. A questão 1D23. Então, a gente já vai cobrar aí o quê? A ideia da variedade linguística, da natureza da linguagem, dos níveis de linguagem. Então, D23. Vamos lá. Quanto à variedade linguística e à natureza da linguagem, variedade, padrão ou não padrão. Natureza, literal ou literária. Né? Denotação ou conotação, sentido real ou sentido figurado. É isso que é a natureza da linguagem. Muito bem. Então, vamos à questão direta. Quanto à variedade linguística e à natureza da linguagem empregadas no texto, conclui-se que elas sejam predominantemente. Elas quem? A variedade linguística e a natureza da linguagem. São duas coisas. Elas são predominantemente o quê? Letra A, coloquial e literária? Será? Vamos ver. Será se a variedade linguística, né, empregada nesse texto tem a ver mais com a norma não padrão da língua? Ou será se esta letra está mais próxima da variedade padrão? Deu para perceber no discurso, né, naquilo que o eu lírico canta, deu para perceber vários traços aí da linguagem não padrão, da linguagem coloquial? Então vamos pensando aí, se deu para ver alguma coisa desse tipo. E disse aí que a natureza é literária. Disse que a natureza da linguagem da canção de Caetano Veloso é rica de expressividades, rica de recursos estilísticos, enfim. Então, letra A diz isso. Coloquial e literária. A letra B diz que esse texto
né? Apresenta aí uma variedade linguística técnica, e a natureza da linguagem é utilitária. O que é isso, utilitária? É um texto denotativo em que as palavras têm apenas o real sentido do dicionário, né? Então vamos pensando aí se realmente é isso, né? Se vocês marcaram isso. Letra B. Aliás, C. Culta e figurada. A letra C nos diz que a canção de Caetano Veloso apresenta uma linguagem, uma variedade linguística culta, e a natureza é figurada. Lembrando que figurada é a mesma coisa que literária, né? O que é linguagem figurada? É aquela linguagem rica de expressividade, rica de sentidos. As palavras, quando empregadas naquele contexto, elas podem assumir diferentes sentidos. A palavra sol, por exemplo, pode não designar necessariamente o sol, né? Como a gente o tem no espaço. Mas o sol pode significar alegria, o sol pode significar que uma pessoa é radiante. Então, isso é linguagem figurada. Vamos adiante, letra D. Regional e denotativa. A variedade linguística desse texto é regional. Temos aí algumas expressões aí que levam esse texto para um âmbito regionalista, né? E, quanto à natureza, a letra D diz que a linguagem é denotativa. Denotativa é a mesma coisa que linguagem literal. As palavras têm aí no contexto o único sentido que elas teriam lá guardadinhas dentro do dicionário. Será? Vamos à letra E. Científica e literária. Ó, científica, uma letra de canção em que o eu lírico descreve a beleza da mulher e ele fala dela de maneira científica, né? E literária. Então nós temos aí 5 alternativas, cada alternativa com uma dupla marcação, né? Em que predominantemente, né? E na sequência, primeiro a variedade linguística, depois a natureza da linguagem, nós teríamos aí uma definição, né? Ou uma tentativa de definir como se enquadra esse texto, essa canção de Caetano Veloso. Então, todos já responderam, eu já sei. Então, vamos à resposta. É claro, né, gente, que coloquial, essa variedade não é coloquial. Técnica, também não é técnica. Regional, menos. Científica, jamais. Né? A linguagem do eu lírico, né? E a linguagem de quem escreveu esta canção é culta. É a linguagem erudita, é a linguagem rebuscada, cheia de analogias, né? Cheia de jogos de metafóricos, de construções. Né? O texto é todo bem requintado, bem elaborado. E não há aí, de fato, nenhuma expressividade coloquial, ou técnica, ou científica, ou mesmo regional. O texto, predominantemente, é culto. E a natureza da linguagem é figurada ou literária, que é a mesma coisa. Né? Por quê? Porque a gente sabe que predominam aí, nesse texto, a natureza da linguagem literária. O texto é uma canção, é uma música, né? É uma obra de arte, não é uma notícia, não é uma reportagem. Né? Então, por isso que o texto é todo rico de expressões metafóricas, expressões da linguagem artística, né? Da linguagem da literatura em si. Muito bem, acertou quem assinalou aí a letra C. Na canção Você é Linda, de Caetano Veloso, predominam, né, na sequência, né, a variedade linguística culta, linguagem padrão, e, quanto à natureza, ela é figurada, ela é literária. Né? Vamos à questão de número 2. A questão de número 2 também trata do mesmo texto. Você é Linda, a canção de Caetano Veloso. Então, a ela a gente vai agora. Questão 2, D21. A questão 2, que trata do D21, nos remete aí à ideia
de que nós vamos tratar aqui dos elementos, dos recursos morfossintáticos ou estilísticos. Né? Então, vamos a ela. Na primeira estrofe da canção, ao descrever a mulher amada, o eu lírico faz uso incessante de. Na primeira estrofe, o eu lírico faz uso incessante de. De quê que ele faz uso incessante? Alternativa A, ambiguidade. Alternativa B, anáfora. Alternativa C, comparação. Alternativa D, ironia. Alternativa E, metáfora. Acabei até esquecendo o pontinho aí da ambiguidade na anáfora. Tá? Considerem o ponto finalizando o enunciado com a alternativa. Então vamos lá, gente. A ambiguidade é um recurso estilístico? Sim, é uma das figuras de linguagem. A anáfora também, uma das figuras de linguagem, portanto, recurso estilístico. A comparação também é uma figura de linguagem, recurso estilístico. A ironia também, recurso estilístico. E a metáfora, como todos sabemos, é a mãe das figuras de linguagens, talvez a mais conhecida de todos, né? E a pergunta diz exatamente isso. Na primeira estrofe da canção, ao descrever a mulher, o eu lírico faz uso incessante de quê? Vamos lá, a primeira estrofe. Você é linda. Reparemos que para o eu lírico descrever, ou no jogo, a maneira como ele procura descrever a mulher amada, não é de forma direta, né? É de forma indireta. Ele faz uso de sutilezas, né? Ele faz uso de comparações implícitas. Então vejamos como que ele fala para dizer que essa mulher é linda. Vamos lá. Ele diz o seguinte: fonte de mel, nos olhos de geisha. A geisha é aquela mulher bonita, é a musa japonesa, isso. Fonte de mel é algo que muito doce, muito puro, muito natural, né? Então, dizer que uma mulher é uma fonte de mel nos olhos de geisha, como seria isso? Como é isso? Né? Será se essa expressividade é objetiva ou será se ela é subjetiva? Dizer que uma mulher é fonte de mel nos olhos de geisha. Mas, ele continua falando, kabuki máscara. Ele diz que além de ela ser fonte de mel nos olhos de geisha, ela é kabuki. O que é mesmo kabuki? Kabuki é uma peça teatral japonesa em que as personagens, ao invés de falar, elas pronunciam o seu discurso em formato de ópera. É, com certeza, uma peça teatral muito emocionante, muito tocante à sensibilidade. E além disso, além de dizer que é kabuki, diz que é máscara. Né? Então, essa mulher, ela é tudo isso. Ela é fonte de mel nos olhos de geisha, ela é kabuki, ela é máscara, ela é também o choque entre o azul e o cacho de acácias. Tudo isso que ele está falando é a maneira como ele utilizou, como ele pensou para definir como é essa mulher. Luz das acácias. Ele diz que ela é a mãe do sol. Então, vejamos aí que todas essas expressões nos dão a ideia de que ele faz uso incessante de metáforas. Né? Então, o gabarito da nossa questão aí não há de ser outro senão metáfora. O que é mesmo metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem, a mais conhecida provavelmente, porque ela já é estudada ali desde o sexto ano, sétimo ano do ensino fundamental. A metáfora é um recurso de expressão literária, né? É uma das maiores figuras de linguagem que consiste na comparação implícita entre dois elementos. E por que essa comparação implícita acontece? Porque há entre esses dois elementos características em comum. Por exemplo, quando se diz assim, Júlia é a lua. Quando se diz que Júlia é a lua,
É óbvio que a Júlia não é redonda ou branca como a lua, né? E que ela está lá no ar, né? No universo, né? Pairando no universo. A ideia não é essa, de dizer que Júlia é a lua. Mas aí vejamos, que características nós poderíamos atribuir aqui à lua? Que características? Dizer que a lua é calma, dizer que a lua é serena, dizer que a lua transmite silêncio, paz, né? Serenidade. Então, da mesma forma como a lua tem essas características, Júlia também tem essas características. Então, quando a gente diz assim, Júlia é a lua, ou Henrique é um leão, significa que Henrique é tão valente quanto um leão. Ele é tão protetor quanto um leão. Então, o que é isso? O que é essa metáfora? É somente isso. É um recurso estilístico, é uma figura de linguagem que provoca um efeito de sentido em um texto. Nós sabemos que os gêneros textuais que abusam das figuras de linguagem são sempre, né? O poema, a música, a letra de música, o conto, os romances, as fábulas, né? A publicidade faz muito uso das figuras de linguagem, sobretudo a ambiguidade, né? O duplo sentido, para provocar efeito no texto e chamar a atenção do leitor. Muito bem, vamos adiante. A questão de número 3. A questão de número 3, descritor 17, aquela em que a gente vai trabalhar aqui a coesão textual, aborda aí um texto, né, tem como suporte um texto aí, um poema, aliás, né, de Carlos Drummond de Andrade, autor do modernismo, né, no Brasil, o modernismo da geração de 30, um modernismo em que a literatura brasileira já está consolidada como modernista, e nós sabemos, claro, que ao lado de Fernando Pessoa e ao lado de Camões, Carlos Drummond de Andrade constrói aí a tríade dos maiores poetas, né, da literatura portuguesa. Quando eu digo portuguesa, eu quero dizer não de Portugal, mas a literatura que fala a língua portuguesa. Né? E claro que ele é o maior escritor, né, da nossa literatura brasileira, ao lado de Machado de Assis. Muito bem, o poema de Drummond, né, diz o seguinte: o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então a gente percebeu aí, né, a sutileza das palavras na tentativa de definir o que é o amor, né, de dizer que o amor é algo tão abstrato, é algo tão iminente que cabe no espaço de um beijo. Né? E que tantas coisas que são tão grandes podem ser vistas através de coisas tão pequenas, como o mundo ser visto por uma janela. Né? O mar ser tão grande, né, e caber em um espaço tão pequeno. Então, vamos lá. Questão 3, D17. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística. A reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as palavras. Então, a gente percebeu isso? É importante que a gente possa reler aqui o texto, para que a gente possa ver. Então, vamos de novo, reler o texto. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então a gente vê aí, na repetição, na releitura, perdão, do texto, que a conjunção e, né, foi repetida algumas vezes aí, provocando um efeito de sentido no texto. Então, essa conjunção, já sabemos que se trata da conjunção e,
né? Estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de letra A, comparação, letra B, conclusão, letra C, oposição, letra D, alternância, letra E, finalidade. Qual é o valor semântico? Qual é o papel semântico que essa conjunção estabelece dentro desse texto? Todos sabemos que a conjunção e é própria da natureza da adição. Trata-se de uma conjunção coordenativa com valor de adição. Né? Fulano foi à feira e comprou ovos. Este e comprou ovos adiciona uma informação àquela que já foi dita anteriormente. Porém, nas alternativas, nós não temos aí o valor adição. Nós temos comparação, conclusão, oposição, alternância e finalidade. E agora? E agora, José? Do próprio Drummond. E agora, você? Qual é o valor dessa conjunção e? Já sabemos que não é adição. E a adição seria o valor normal dela. Qual seria o valor? Comparação, conclusão, oposição, alternância ou finalidade? Todos já marcaram, todos já realizaram a atividade, então vamos à resposta. Gabarito, alternativa C, oposição. Então acertou aí, quem marcou, né, a alternativa oposição. Então é possível isso, professor? É possível um conectivo próprio da adição ter valor contrastivo, valor de oposição, valor de adversidade, igual a um mas, a um porém? É possível isso? Sim, tanto é possível que aí está. Né? Ó, o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Repare que este i tem um valor de mas. É como se Drummond tivesse nos dito o seguinte: o mundo é grande, mas cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande, mas cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande, mas cabe no breve espaço de beijar. Então, este i, quando não tem o valor de adição, que é a sua própria natureza ser de adição, ele pode ter o valor de adversidade, de oposição, de contraste. Né? Eu poderia dizer assim, por exemplo, ilustrando aqui fora do certame do texto, eu poderia dizer assim, ó, João Vitor estuda e não aprende. Como eu posso dizer que ele estuda e não aprende? Repare que este e não aprende arremata um valor negativo, contrastivo, de oposição sobre o fato de ele estudar. Né? O que se esperaria de uma frase como essa? João Vitor estuda e aprende. É aprovado no concurso. Né? Ao contrário disso, eu falei que ele estuda e é reprovado. E não aprende. Então, este i tem valor de mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Então, um valor de oposição. Muito bem? Vamos adiante. A questão 4 traz aí uma redação do Enem, 2012, olhares que buscam o Brasil. Aquele tema que trata da questão dos imigrantes no Brasil, na maneira como eles são tratados aqui no Brasil, né? E a relação com eles. Todos vocês já fizeram a leitura do texto todo, né? Então eu não vou aqui lê-lo na íntegra, porque basta que eu faça a leitura como devolutiva para vocês, basta que a gente faça aqui a leitura do primeiro parágrafo. Né? E aí a gente vai perceber que ao encontrarmos a tese do texto, no primeiro parágrafo, a gente vai entender que o principal argumento que defende essa tese vai ser aquele encontrado na alternativa que será vista daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos ler pelo menos a introdução, o primeiro parágrafo.
Olhares que buscam o Brasil. Esse Olhares que buscam o Brasil é o título, do candidato que realizou a redação do Enem, e ele deu a ela um título para postar, provavelmente, em um site na internet. Essa redação ela foi nota 1000, e é importante lembrar a vocês que a gente sempre trabalha com redações nota 1000 para que a gente possa entender as propriedades de uma redação nota 1000 e que a gente possa tomar gosto por isso, se apropriar desses elementos para que a gente possa dar o melhor e escrever também uma boa redação a cada edição em que a gente vem trabalhando. Muito bem. Olhares que buscam o Brasil. Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído os olhares do mundo, chamando a atenção da mídia, de grandes empresas e de outros países. Então, o autor coloca aí uma informação muito positiva sobre o Brasil do século XXI. Aí ele diz, contudo, olha aí, o elemento adversativo, contudo, todavia, no entanto, é outro olhar não menos importante que deveria começar a nos sensibilizar mais. Que olhar é esse que deveria chamar mais a nossa atenção? O olhar marginalizado e cheio de esperança daqueles que não têm dinheiro, dos famintos e desempregados ao redor do globo. São pessoas com esse perfil que majoritariamente contribuem para o crescente volume de imigrantes no país e o que se vê é uma ausência de políticas públicas eficientes para receber e integrar essas pessoas à sociedade, no caso brasileira. Então, qual é a tese do autor? A tese do autor é de que ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil vem cada vez mais atraindo os olhares do mundo todo. Aí o autor diz que um outro olhar que deveria chamar a atenção é o fato de existirem pessoas imigrantes no país e que elas não são assistidas, que elas não têm dinheiro, que elas não têm sequer identidade, elas não são sequer reconhecidas, e elas estão aí, no espaço geográfico brasileiro. Muitas delas vivendo nas ruas, em péssimas condições de vida, agravando ainda mais o quadro social do país. E, infelizmente, diz o autor, essas pessoas são exatamente elas, com esse tipo de perfil, ou seja, os imigrantes, que majoritariamente, ou principalmente, contribuem para o crescente volume de imigrantes no país. E o que se vê, ao contrário do que se poderia fazer, é uma ausência de políticas públicas eficientes que pudessem receber e integrar essas pessoas à sociedade. Então, a tese está apresentada e o principal argumento também está apresentado aí no parágrafo de introdução. E provavelmente, vocês fizeram a leitura na íntegra, vocês vão perceber aí que no primeiro parágrafo do desenvolvimento, no segundo parágrafo do desenvolvimento, o autor vai dissertar, vai argumentar tudo aquilo que ele apontou como sendo a principal causa, a principal razão, o principal argumento, que é a ideia da ausência de políticas públicas para a inserção dessas pessoas na sociedade brasileira. Muito bem. Questão 4, descritor 16. Descritor 16 trata da relação entre a tese e os argumentos para sustentá-la. O argumento que sustenta a tese do autor é, vamos lá, letra A, a regularização dos imigrantes como uma ferramenta na aquisição de mais impostos. Esse argumento está presente no texto? Sim. Lá no segundo parágrafo. Mas então, é esse o argumento com que ele sustenta principalmente a sua tese? Letra B. A iniciativa empreendedora por parte dos imigrantes como garantia de qualidade de vida. O autor sugere isso no texto? Sugere. Isto é um argumento? É um argumento. Agora, é exatamente este argumento que sustenta a tese do autor, que fortalece a tese dele? Vamos ver.
Letra C. A oferta de cursos de língua portuguesa aos imigrantes como um instrumento de inclusão. É bem verdade que ensinar, lecionar a língua portuguesa a um imigrante que chega a um país, seja o Brasil, seja a Argentina, Portugal, qualquer um desses países, o fato de haver um ensino para essas pessoas é muito viável. Né? Aliás, é uma grande intervenção social aí. Né? Mas será se é esse mesmo o argumento que sustenta a tese? Letra D. A ausência de políticas públicas que possam integrar os imigrantes à sociedade brasileira. Esta informação, inclusive, é a última informação dita no primeiro parágrafo da introdução. Então, é importante a gente lembrar que, quando nós escrevemos uma redação, sobretudo um texto dissertativo, argumentativo para o Enem, os nossos argumentos, os principais argumentos de que a gente pretende falar, né, no desenvolvimento desse texto, eles devem ser anunciados previamente, logo no finalzinho da introdução. Porque isso garante um layout de quem está lendo o seu texto. Fica parecendo com uma espécie de trailer. Né? Quem vai ler o seu texto já viu a sua tese e sabe que você já apontou as principais causas daquela problemática que está na sua tese. Então, quem já leu a introdução já sabe de que você vai tratar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento e, obviamente, pode sim, se for um bom leitor, deduzir como você vai concluir, que propostas de intervenção você vai sugerir lá na conclusão. Então, a letra D aí, que trata da ausência de políticas públicas que possam integrar os imigrantes à sociedade brasileira. Então, isso é, de fato, o grande argumento que ele coloca na introdução. A letra E diz: a implantação de mais órgãos que possam garantir a efetivação do visto e da carteira de trabalho. Isso também é uma medida de intervenção. Aliás, as alternativas A, B, C e E são todas medidas interventivas. Mas o grande argumento, de fato, está na alternativa D. Pronto. Então, assim, acertou, né, a questão. Quem assinalou a alternativa D. Então, gente, é isso. Boa noite. Como eu havia prometido, a gente teve aqui a nossa devolutiva das questões de Impulsiona de língua portuguesa, referente à semana 5. Né? E é isso. Um abraço a todos. Não vejo a hora de que a gente possa voltar para termos as nossas aulas presenciais. E é isso. Fiquem com Deus, fiquem em casa e tchau.